Pastor Paulo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Então as crianças ficam conosco aqui hoje, nessa noite. Existe uma direção para que elas possam ficar conosco aqui, tá bom? Louvado seja Deus. Pastor Paulo, obrigado pela sua presença. Honra receber você e sua família aqui no nosso livro. Eu quero cumprimentar a Igreja de Jesus com a paz do Senhor. E com Shalom. Shalom. Eu estou olhando aqui esse templo tão bonito, bem branquinho, e eu vou falar de algo muito especial hoje que também é branco. Mas, porém, eu quero aqui agradecer o companheiro, conhecido há alguns anos, o pastor Luiz Antônio. E se a gente for falar aqui assim, de passado, vai dar um pouco de tempo, e eu quero ganhar mais tempo. Mas muito obrigado pela oportunidade de o senhor deixar que eu pegue esse microfone na igreja do Senhor. Glória a Deus. Quero parabenizar os irmãos do Louvores com a pastora Nádia, que veio aqui, que vocês esforçaram bastante para que tudo corra bem. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão do som. Então, meus amados, aqui está tudo bonito, está perfeito para falar o que eu vou falar. Eu trago aos amados um aviso da parte de Deus. Glória a Deus. O aviso é: o tempo acabou. Jesus já está vindo. Aleluia. E esse é um aviso de Deus. Mas agora eu vou pela Bíblia para passar para os irmãos que o tempo acabou. Você pode continuar nos seus projetos, mas deve ficar preparado, porque o arrebatamento pode acontecer de hoje para amanhã. É verdade. Glória a Deus. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu estou pronto para hoje, de hoje para amanhã. Aleluia. Se Jesus não vier de hoje para amanhã, eu estou aguardando ele da manhã para depois. Quero aqui fazer uma pequena oração. Vocês podem ficar como estão, é somente para mim. Precioso Espírito Santo, Aleluia, Jesus. eu quero agora agradecer ao Senhor que preparou todo esse ambiente e também me arrepender dos meus pecados de orgulho, de arrogâncias e outros. Nesse momento eu peço ao Senhor que tome a direção do meu corpo, do meu coração, da minha boca. Que o Senhor me ajude, porque eu preciso agora. Porque para falar do céu, só o céu pode dar a direção. Eu vou ler a tua Bíblia, a tua palavra nesse momento. No nome do Senhor Jesus, debaixo do sangue precioso do Senhor Jesus, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir ao amado aqui do som, por gentileza, que coloque ali no Data Show alguns versículos que já passei para o senhor. O primeiro é Oséias, capítulo 5, o versículo de número 15. Eu acho que ali vai dar para ler. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, irmão, aqui ficou bem melhor, né? Obrigado. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vamos para o capítulo 6, versículo 1 e o 2. Pode ficar tranquilo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Obrigado, deixa eu estar aqui. Meus amados,
não é um tema que eu vou passar para os irmãos, não. É uma palavra oficial. Vem do próprio Deus, quando eu disse para vocês, a igreja do Senhor Jesus, que o tempo acabou. O tempo para acontecer o arrebatamento terminou no ano 2000. Nós já estamos no 2025. Oséias, o profeta Oséias, recebeu essa revelação profética a respeito da vinda do Senhor Jesus, a sua morte na cruz, o seu retorno ao céu, o arrependimento de Israel. Vocês sabem que tudo que veio para Israel, todas as promessas para Israel, Deus passou para a igreja gentílica, a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus na terra, ela recebe as promessas de Israel primeiro. Então o profeta Oséias diz: irei e voltarei. Jesus, quando chegou, muito obrigado, ele diz: eu vim do céu e para o céu eu voltarei. Eu vim do Pai e para o Pai eu voltarei. Jesus veio e ele foi à cruz, deu o seu sangue para remir os pecadores, e ele retornou para os céus. Então esse texto de Oséias, capítulo de número 5, versículo 15, já é história, já cumpriu no ano 32 da era cristã. Em seguida, na parte B do versículo, o profeta Oséias diz: agora Jesus está aguardando que Israel, como Israel vai ficar em segundo plano, então caiu na igreja, e ele disse: eu voltarei para os céus até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Então esta profecia está em evidência para que a igreja do arrebatamento reconheça suas culpas e busque a Deus. E aí no profeta, no capítulo 6, como eu já li, no versículo 1, quando novamente fala que vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, esta é a palavra, Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Esse texto já cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, quando o profeta Isaías diz que ele foi despedaçado, ele foi cortado, ele foi chicoteado, ele foi ferido. Isso também, esse texto já cumpriu. E aí lá está dizendo: ele fez a ferida e a sarará. Quem que feriu o Senhor Jesus? Foram os nossos pecados, mas Deus o ressuscitou e ele então foi sarado. Ele tem as marcas dos pecados, não dele, mas nós. Ele tem as marcas dos cravos, tem as marcas dos chicotes, ele tem as marcas dos pregos, ele tem as marcas da cruz, mas ele está sarado, ele está no céu sarado. Aquelas feridas são provas do seu sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. E o versículo de número 2 fala: depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Ficarei então com a parte A: depois de 2 dias nos revigorará. Acho muito importante esta versão, revigorar. Então essa profecia não foi entendida por muitos anos, por ainda não ter chegado o tempo. Mas quando o apóstolo São Pedro escreveu na sua carta, no capítulo de número 3, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8, quando o apóstolo Pedro explicou esse mistério dos 2 dias, revigorará, e no terceiro dia nos levantará. Em outra versão diz: nos ressuscitará.
Então o apóstolo Pedro diz no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 8, quando ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eu entendi agora que os 2 dias de Oséias, confirmado pelo apóstolo São Paulo, são 2000 anos. Então, um dia, 1000 anos, 2 dias, 2000 anos. Então, o profeta Oséias falou: com 2 dias haverá uma revigoração, um revigoramento. O que é revigorar? É uma pessoa que está doente, está fraquinha, está desanimada, né? Está com seus problemas, e então ele toma um medicamento, ele vai revigorar, ele vai voltar a viver normalmente, ele vai ter vida boa. Isso fala da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor chegaria um tempo que ela ia cair numa mornidão, ela ia cair numa apostasia, ela iria cair nessa fraqueza. Mas o profeta já tinha dito bem atrás, quando chegasse os 2 dias, que são 2000 anos, então Deus ia fazer um revigoramento, ou seja, um avivamento. Mas esse avivamento, que era para acontecer então, de acordo com o apóstolo Pedro, 2 dias, que são 2000 anos, nós compreendemos biblicamente, teologicamente e hermeneuticamente que os 2 dias de Oséias e os 2 anos de Pedro são 2000 anos. Então, no ano 2000 era para acontecer o arrebatamento, um avivamento, um revigoramento, uma mudança de vida. Era para acontecer exatamente nessa época. Quem é crente aqui antes do ano 2000 sabe que tinha um provérbio, né, um chavão que os pastores falavam: 1000 imperará, 2 não chegará, 2000 anos não chegará. E quando chegou, baseado na profecia de Oséias, e quando chegou no ano 2000, eu me lembro bem, eu sou um crente bem antes, no ano 2000, as igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas, lotaram de crentes. Foi um grande avivamento no ano 2000. Todos estavam agora santificando a vida, preparando, porque ia acontecer um arrebatamento. Quem teve a visão disso e correu atrás, ele foi muito abençoado nessa época. Mas o que aconteceu é que o arrebatamento não aconteceu no ano 2000. Mas tinha uma profecia de Jesus, depois eu vou voltar aí no 3º dia. Mas tinha uma profecia de Jesus que a igreja dele iria dormir. E isso eu vejo então em Mateus, capítulo número 25, o versículo de 1 a 6. Depois eu volto aqui no texto de o apóstolo São Pedro. Então vamos para Mateus, capítulo de número 25, quando o Senhor Jesus fala esta profecia, que a igreja dele iria dormir o sono da chamada apostasia. Então vamos lá. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, esta é a palavra, e tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. Agora vem, versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então vamos voltar agora, no ano 2000 de Oséias, nos 2 dias de Oséias, nos 2000 anos de Pedro, era para acontecer o avivamento, que é o arrebatamento, avivamento de arrependimento, e em seguida o arrependimento, com lágrimas, com choro, a mudança de vida, aconteceria o arrebatamento, porque no versículo
15, Jesus morre na cruz, volta para o céu e ele chama o povo ao arrependimento. No capítulo 6, versículo 1, Jesus então vai à cruz, ele é ferido e ele volta para os céus, agora somente com os cravos. E no versículo 2, são 2 dias, e na parte A e na parte B acontece uma outra profecia, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Está dizendo ali o texto melhor. No terceiro dia, disse Oséias, no terceiro dia nos ressuscitará. Então, no terceiro dia haverá a ressurreição dentro de Israel, e viveremos diante dele para sempre. Na parte B, na parte A, 2 dias são 2000 anos. Na parte B, 3 dias são 3000 anos. Já era, pastor Luiz Antônio, já era para a igreja do Senhor estar dentro do Israel, mais ou menos, porque do ano 2000 para 2025 vai dar uns 16. Então já era para ter passado a grande tribulação, e já era para estar dentro de Israel, Jesus governando Israel e a igreja com Israel, pelo menos uns 7 ou 8 anos, para fazer conta rápida. Já era para estar. Mas por que nós ainda não fomos arrebatados? Porque ainda, aleluia, não aconteceu o que diz o profeta Oséias e o que diz o apóstolo São Pedro na sua terceira carta, no capítulo de número 3, e o versículo de número 8, 9 e o 10, que diz assim: mas amados, deixa eu ler aqui, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, alguns, não todos, senão que todos venham a arrepender-se. Então, depois do arrependimento, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com estrondo, com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então agora vamos encaixar a profecia de Oséias na profecia do apóstolo São Pedro, e vice-versa. Lá no profeta Oséias 2 dias, no profeta Pedro, no apóstolo Pedro 2000 anos, no profeta Oséias 3 dias. Então se entende que no profeta, no apóstolo São Pedro, 3000 anos. No profeta Oséias está chamando arrependimento. No apóstolo São Pedro está dizendo: Deus não retarda sua promessa. Jesus não está retardando, não. Ele está aguardando até que para que alguns não se percam, não é para todos, mas que venham a arrependimento. Então, no versículo 8, no versículo 9 da carta de Pedro, está trazendo a dispensação do arrependimento. Nós estamos exatamente nesta fase agora, desde quando o apóstolo São Pedro escreveu essa carta, já entramos na dispensação do arrependimento. Após, no momento que houver o arrependimento, então haverá o dia do Senhor. O dia do Senhor está aí no versículo 10. O dia do Senhor que vem como ladrão à noite. O ladrão não marca hora, não marca dia. Por isso nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor Jesus vem, mas sabemos que Ele vem. E aqui vem então arrependimento e em seguida arrebatamento. O que é que está acontecendo? Que eu li de acordo com Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 6. Até o versículo de 1 a 5, a igreja do Senhor Jesus na terra toda. Aqui eu não cito o nome, títulos na porta de igreja. Eu estou dizendo da igreja evangélica, cristã, pentecostal, que está em toda a terra. Ela está passando por um processo, mas o que acontece é que, como o Senhor Jesus está demorando, ela está dormindo o sono da apostasia. Diz o apóstolo São Pedro, o apóstolo São Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala que a vinda do
anticristo não será precedida da apostasia. Então a apostasia vem, e depois da apostasia vem o anticristo, que é o final, né, da apostasia. A apostasia termina no anticristo, mas antes do anticristo vir, vai haver um arrebatamento. E aonde que a igreja do Senhor está hoje? Ela está exatamente em Mateus 25, dormindo. Mas dormindo como, pregador? Mas eu vou explicar. A igreja do Senhor aceitou a Jesus. Vamos para o roteiro agora. O roteiro para entrar no céu. A igreja do Senhor é você. Você aceitou a Jesus como Salvador. Você arrependeu dos seus pecados lá atrás. Você foi batizado em águas, porque a Bíblia manda assim. Você recebeu o Espírito Santo, e outros receberam até o batismo com o Espírito Santo. Você está dentro de uma igreja com o intuito. Ninguém está aqui para não estar preparando para ir para o céu. Todo mundo procura uma igreja evangélica porque quer ir para o céu. Ninguém está aqui para ir para o inferno. Eu vou procurar uma igreja para ir para o inferno. Não, eu quero uma igreja para ir para o céu. Então você está aqui, batizou nas águas, aceitou Jesus como Salvador, recebeu o Espírito Santo, mas Jesus disse que está dormindo. Irmão, dormindo como, irmão? Eu estou muito bem aguardado, mas eu vou explicar o que Jesus disse. Não foi eu que inventei isso, é o próprio Senhor que disse isso. Olha, dormindo como? Primeiro, hoje a igreja, de um modo geral, está correndo somente atrás do evangelho da prosperidade. Hoje se vem na igreja para ficar rico, se vem na igreja para arrumar um casamento, se vem na igreja para arrumar um emprego, se vem na oração é para arrumar a vida, é para trocar a feiura por beleza, é para trocar o carro, só é o evangelho terreno, tudo nesse campo. E ninguém está preocupado em vir para arrepender dos seus pecados do passado, arrepender dos pecados do presente, arrepender dos pecados da alma, arrepender dos pecados do espírito, arrepender dos pecados da língua, dos olhos, dos ouvidos, os pecados que nascem dentro de nós. Aí o tempo acabou e cadê a igreja? É muito sério. Quando eu disse para os amados, eu trago um aviso do céu, o tempo acabou, mas estou dando acabou na Bíblia, mostrei aqui. Então agora nós estamos na dispensação do arrependimento. Mas aonde está pregando arrependimento, irmãos? Aonde? Eu conheço o Brasil, eu já rodei para todo lado, eu vivo 24 horas olhando uma coisa, olhando a outra. Não tem mais as pregações dos ensinos do arrependimento. Ninguém interessa isso, mas é exatamente o arrependimento que é a base. Olha, Deus exige isso, arrependimento, santidade e justiça, para se preparar para o arrebatamento, porque só serão ressuscitados os justos, e só é justo quem praticou santidade, e só é santo quem arrependeu dos pecados. Se você não arrepende, então não tem santidade. Se não tem santidade, não tem justiça. E aí, meus irmãos, se você morrer desse jeito, aí vai ficar ruim para você. Você vai cair na escuridão, lá junto com a geração de Noé. Mas estou avisando hoje, enquanto há tempo para você, porque Jesus já está descendo. Olha que maravilhas aqui, e eu já estou praticamente terminando aqui nesse ponto. Veja bem o que eu vou dizer. No capítulo de número 25 de Mateus, o versículo de número 6, fala: ouviu-se uma voz. Ouviu-se uma voz, e a voz dizia: levanta, o noivo está chegando. Eu quero dizer para vocês que eu já ouvi essa voz. Essa voz está na terra, eu sou o eco dela, eco. Ela fala lá e eu falo aqui. Fala o quê? Jesus já está vindo. E você está pronto? Jesus já está descendo. Você está preparado? Você tem quanto tempo você é crente? Quanto tempo você batizou na água? Você já era para estar santo no corpo, na alma e no espírito. Porque Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 14 tem a palavra-chave para toda a igreja do Senhor Jesus na terra. Olha o tipo de igreja que ele vai levar. Quem sabe você está aqui. Aliás, para quem quer conhecer mais o modelo da igreja que vai entrar no céu, você vai, Apocalipse capítulo 3, as duas últimas igrejas
a penúltima igreja do Apocalipse, capítulo número 3, é a igreja de Filadélfia, e a segunda, a última igreja é Laodiceia. As duas igrejas andam juntas. Laodiceia é a igreja rica, é a igreja que não precisa de Deus, não precisa de Jesus, é a igreja que tem tudo, a igreja que tem dinheiro, a igreja que não precisa de nada, ela está abastada, mas ela é cega, ela é nua e ela é surda também, e Jesus está do lado de fora dela, ela está aqui. E a igreja modelo para o arrebatamento, para você ler na sua casa, está na Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja santa, a igreja modelo que vai subir no arrebatamento. E a igreja de Filadélfia, ela é unida na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é um modelo da igreja que vai subir no arrebatamento. E a igreja física que hoje está lutando para entrar no arrebatamento é a de Filadélfia, no Apocalipse capítulo 3. Então eu já te daria uma sugestão: saia da Laodiceia e entre na Filadélfia, porque Jesus já está descendo para arrebatar a sua igreja no piscar de olhos. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 está ali. Olha o que diz lá: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem o que? Santificação. Não iluda, meus amigos e irmãos, não iluda. A igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja santa. Sem santidade não sobe. Você pode ter todos os currículos, todo o seu conhecimento, você pode ter batizado na água que tem que batizar, você pode ter o Espírito Santo que tem que ter, mas se não tiver santidade, não vai subir no arrebatamento. Você tem que ser santo aqui, ser santo na sua casa, santo no seu trabalho, santo no seu carro. Você não sabe a hora que você morre, a hora que você vai morrer você tem que estar morto, na hora que se você morrer tem que estar santo, senão você não sobe no arrebatamento, e na hora do arrebatamento você tem que estar santo, senão você não sobe. E Jesus sabe muito bem quem está em vida de santidade para subir no arrebatamento, num piscar de olhos, trocar o corpo pecador por um corpo glorioso, como é o corpo do Senhor Jesus. Maravilha demais, meus irmãos. Como então tudo tem os horários, a gente tem que cumprir os horários. Você lembra que eu disse que aqui tinha muito branquinho, né? Muito bonito, cadeiras branquinhas, né? E está tudo bonito aqui. Ah, que maravilha, que bom, né? Você sabe por que o Brasil, por que Deus fez o Brasil e abençoou o Brasil? Talvez você não acordou para isso. Eu vou comparar o Brasil com aqui. Deus colocou o Brasil como um país onde tem abundância de alimento. Aqui ninguém gosta de fome. Ninguém gosta de fome no Brasil, né? Deus deu muito alimento, e o Brasil exporta muito alimento aí para uma terça parte do mundo. Deus deu para o Brasil muita água. Aqui tem muita água potável. Todo o Brasil tem água potável, muita fartura. Deus deu para o Brasil muito oxigênio através do verde. Aqui se é o pulmão da parte do mundo, e porque aqui não tem guerra, e aqui não tem muita coisa ruim como tem em outros países. Então, mas aqui tem muita coisa boa que Deus fez para o brasileiro. E o que Deus exige em troca? Deus não exige dinheiro, Deus não exige sacrifício, Deus exige santidade e arrependimento. Somente que venha e arrependa e adore Ele. Alguém cantou aqui hoje muito bonito que Ele recebe a adoração. Ele é santo, Ele é santo. Então Deus não quer que paga, Ele quer que você adore Ele. Venha em arrependimento, porque Ele deu tudo para nós no Brasil. Agora eu trago aqui para a igreja do pastor Luiz, e ele o pastor Luiz Antônio. É porque eu estou com a mensagem para cá e eu quero falar para cá, e aí dá truque aqui. Então, olha que lugar bonito, onde você tem tudo se arrependendo. Você vive em santidade aqui. Oh, maravilha! Agora eu quero contar algo muito poderoso para os irmãos, além da palavra de Deus, que é mais poderosa do que ela, não tem. Olha, Deus me levou no céu por 3 vezes. Ele me levou no céu por 3 vezes, e foi Ele que mandou vir falar para vocês o que eu acabei de falar na Bíblia, para não ter para onde você correr, porque você tem uma Bíblia em casa. Mas
acontecer, ele me levou lá. O meu espírito foi lá 3 vezes. E ele falou comigo 52 vezes. Eu tenho tudo isso anotado. Eu posso passar para vocês. Aí vou passar para o pastor Luiz Antônio e ele passa para quem quiser. Então vou contar somente aqui a última vez que Deus me levou no céu. Primeiramente ele me levou onde está a Nova Jerusalém. Eu andei lá. Depois ele me levou onde estão as almas santas. E o que é maravilhoso, lá no céu, debaixo do trono do Senhor, eu vi milhares e milhares de almas que aqui viveram em santidade. Elas estão lá, prontinhas, aguardando somente a ordem do Pai para que elas desçam para acontecer o arrebatamento. E lá no céu, o Pai, o nosso Pai, o Pai de Jesus que me levou lá, aleluia, ele que me fez lá no Éden, e ele que me dá vida, ele que me dá saúde, me dá graça, me dá força, me dá poder, me dá tudo, vem dele, aleluia. Então ele me leva lá, ele me mostrou as almas, e ele falou assim: esse aqui você conhece? Eu falei: conheço. Aquela ali você conhece? Eu falei: conheço. Aquela outra você conhece? Eu falei: conheço. E ele me mostrou várias pessoas lá, e eu conheci aqui na terra. Eles morreram aqui crentes. E Deus me mostrou o arrebatamento dos santos agora recente. Eu vi o arrebatamento não, ressurreição de santos. Eu vi aqui, e eu vou só discorrer aqui. Esses santos que eu vi sendo ressuscitados são pessoas conhecidas nossas, principalmente também aqui do pastor Luiz Antônio. Eu via saindo da sepultura, o Espírito Santo me levou em cada cemitério, em 7 cemitérios. Eu vi 7 pastores levantando em corpos gloriosos. Eles olharam para mim, eu vi todos eles. Vou citar o nome deles aqui, sem explicar mais, sem dar mais detalhes, que depois vocês podem ler, que eu vou por escrito, são as 20 páginas. Eu vi pastor Gilson Giliardi, que morou ali muito tempo. Quem é mais antigo aqui pode lembrar do pastor Gilson Giliardi, que tinha uma igreja ali. Ele morreu santo. Eu fui assessor dele e eu vi ele ressuscitando no cemitério onde eu estive lá para ajudar a sepultar ele. Aleluia. Ele ressuscitando um corpo lindo, glorioso, sem pecado, sem doença, sem velhice. Eu vi. Ah, que coisa poderosa. Eu vi também o pastor Albino Gonçalves Boaventura no púlpito da igreja. Ele pregava muito assim: irmãos, vão preparar para subir no arrebatamento de caravana. Ele sempre falou isso para nós: vamos subir de caravana. Mas ele morreu e não aconteceu a caravana. E eu estava no púlpito desse jeito aqui, ó. O Senhor Jesus me levou lá, o Pai me levou lá. Eu estava desse jeito no púlpito, em corpo glorioso. E quando eu vi, pastor Albino entrou lá. Eles não pisam no chão, não. O corpo glorioso não pisa no chão. Ele vai andando assim, no espaço. Em numa roupa muito bonita, muito branquinha, muito gloriosa. Saía assim, reflexo de luz dele. E ele entrou lá na porta e subiu a escadinha, igual aqui. E ele veio sorrindo. E eu olhando para ele, e ele olhando para mim. Quando ele chegou mais ou menos 1 metro, ele parou, ficou me olhando. E eu fiquei olhando para ele. Aí ele subiu assim. Quem conhece a igreja lá de Campinas sabe, ele subiu para o lado do tanque e ele foi embora. Aí, meu irmão, naquele dia eu chorei. Por quê? Cadê o povo que estava esperando ele? No dia do arrebatamento não tem ninguém. No dia do arrebatamento não tem ninguém na igreja. Não é que estava na igreja, mas preparado para subir de caravana. Só estava o Paulo, a velhinha, eu aqui, que estava ali aguardando ele. Deus também me levou no cemitério onde está sepultado Antônio Jesus Dias. E eu vi Antônio Jesus Dias, aquele que foi deputado, ressuscitando em corpo glorioso. E ele saiu da sepultura com as 2 mãos assim e cantando assim, ó, assim: glória, glória, aleluia. E ele olhou para mim do lado direito e foi embora. Esse era o hino que toda a vida ele cantou. Eu mandei essa revelação para o Eliezer de Jesus, lá na igreja dele. Ele chorou, leu na igreja e pôs a igreja dele lá no Jardim América para buscar a Deus e quebrantar o coração. Então foram 7. Vi Gilson Giliardi, eu vi pastor Albino, eu vi Antônio Jesus, eu vi Divino Gonçalves dos Santos saindo da sepultura, eu vi o meu sogro saindo da sepultura, eu vi o meu tio saindo da sepultura. Mas eu vi também aqueles que acham que vão subir e não vai subir. Família minha, gritando e chorando. Ah, meus irmãos, eu estou aqui pregando para vocês, porque mas a qualquer momento o meu corpo vai ser transformado e eu vou subir. E Jesus falou comigo esses dias. Ele falou comigo assim: meu filho, o
mortos já estão vindo, quer dizer, descendo do céu para receber o corpo glorioso. Eles têm prioridade no arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento. Quem morreu santo vai sair da sepultura santo. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Jesus? É muito doido isso. Meu irmão, então eu fui a... Deus me leva, agora mais por último, Deus me leva no local onde será a recepção da igreja, da noiva santa. E ao entrar aqui eu vi tudo branquinho, aí me lembrei. Então Deus me levou lá no céu. Então eu entrei no céu e do meu braço direito aqui para esse infinito, meu braço esquerdo para esse infinito, essa frente todinha é um infinito. E lá no final daquele infinito tem um planeta, uma luz muito forte. Lá está o Senhor Jesus, uma luz grande, é tipo um sol, você vê longe assim, mas muito grande. Então lá está o Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo falou que Jesus habita, mora na luz inacessível. Está lá no livro de Timóteo, capítulo 6. Luz inacessível. Quando eu vi lá, a voz do Pai falava comigo: olha bem. E eu olhei para frente, e olhando lá naquele planeta poderoso, e olhando aqueles milhares, aquele espaço, eu quero dizer agora, que você vai ficar chocado, milhares e milhares de mesas. Sabe essas mesinhas que a gente usa aqui? Essas mesinhas de plástico, quadradinha? Só que ela era maior, toda torneada, uma coisa muito linda. E aquela fila de mesa assim, como se fosse assim, esse piso assim, você pega aqui uma linha, vai sair lá perto do trono, aí pega uma outra linha de lá assim, sai lá no trono. E eu fiquei andando e olhando aquelas milhares de mesas, mas não tinha uma coisa, não tinha cadeira. E em seguida eu olhava para o lado esquerdo e o Pai colocou para me ver em câmera lenta toda a programação que vai acontecer no céu para a igreja que acaba de chegar. Toda a programação eu vi planeta nascendo, eu vi estrela nascendo, e do trono do Senhor Jesus que está lá na frente sai relâmpago assim, sai como se fosse relâmpago, mas é aquelas ondas de luz assim de câmera lenta, e sobe aquele cordão de luz e cai na frente. Que coisa linda! E eu olhava aquilo, e do outro lado também nascia planeta e nascia estrela de várias cores, o arco de Deus de várias cores. Meus irmãos, a gente fica a eternidade olhando aquelas maravilhas e aquelas belezas. Mas quando foi agora recente, eu fiquei preocupado, falei: Senhor, me explica por que eu não vi cadeira no céu, eu só vi as mesas. Aí o Espírito Santo falou comigo: lá no céu não vai precisar de cadeira, porque nós estaremos num corpo glorioso e ninguém vai cansar e ninguém senta, todo mundo em corpo glorioso. Ele viaja à velocidade da luz, e Jesus, ele é onipresente. Olha o que eu vou dizer aqui: Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias lá em Jerusalém, e nos outros 40 dias ele apareceu várias vezes para os seus apóstolos, e pela última vez ele apareceu de uma vez só. O que eu estou falando é em 1 Coríntios capítulo 15. Ele apareceu uma vez só para mais de 500 pessoas. Mas como é que foi isso, irmão? A sua onipresença. De uma vez só ele apareceu para mais de 500 crentes. De uma vez só. Lá no céu vai ser daquela forma, quando Jesus sair do seu trono, que ele vier para conversar com cada um de nós. Cada crente hoje que conhece Jesus, que tem a comunhão com Jesus, que está vivendo em santidade, sabe quem é o seu Jesus. Aleluia! Lá no céu ele vai sentar, ele vai estar na mesa junto com você, no corpo glorioso. Você vai estar junto com ele, ele vai conversar com você a mesma linguagem que você conversa com ele hoje, os mesmos assuntos, e assim vai ser para milhões de crentes. Jesus vai ser multiplicado em milhões de Jesus no mesmo tempo, conversando com cada um na sua própria conversa, a sua própria linguagem. Eu vou ter uma conversa linda com Jesus. Eu sei que ele já falou comigo muitas vezes. Oh, maravilha! Uma coisa eu sei que ele vai falar comigo. Ele vai falar para mim assim: Paulo, mas eu sempre te amei. Você chegou, eu continuo te amando. Oh, aleluia! Glória
Aleluia! Ah, meus irmãos, há uma glória de Deus que já passa aqui no meu corpo, há uma unção muito forte aqui. Quem está em arrependimento aí já começa a arrepender, porque só através do arrependimento que a graça de Deus pode descer na sua vida. Mas agora eu vou fechando. Houve um momento lá no céu que Deus mandou eu olhar para baixo, e eu olhei para baixo e eu vi o mundo depois do arrebatamento. Eu vi o mundo todo, a terra inteira. Eu vi prédio, eu vi casas, eu vi estradas, eu vi ruas, eu vi carros. Mas uma coisa eu não vi: não tem uma luz na terra. Eu não vi uma lamparina, uma acesa, uma vela acesa, um farol de um carro, nada. Aquele escurão no mundo inteiro. Mas eu vi as pessoas. Agora tinha uma coisa muito séria: nas ruas da cidade estavam cheias de pessoas mortas, deitadas de 2, de 3, de 10, porque no momento do arrebatamento acontece um terremoto muito sério, balança a terra toda, prédio cai, casa cai, buraco por todo lado, então gente morta por todo lado. E o Espírito Santo abriu meu ouvido e eu escutei, porque isso acontece comigo, ele abre meus ouvidos, eu escuto, eu escutei. Eu estava vendo as pessoas na rua e eu escutava elas com o que elas estavam falando. Elas choravam e elas arrancavam assim os cabelos e elas gritavam assim, andando de 2, de 3, e elas falavam assim: meu Deus, que escurão é esse? Meu Deus, o que aconteceu? Cadê a polícia? Cadê o corpo de bombeiro? Cadê as autoridades? Cadê os governos? Nada, não apareceu governo, corpo de bombeiro, polícia, nada para dar uma explicação daquele fenômeno que tinha acontecido naquele momento. Ah, meus irmãos, e há muita coisa aqui, mas eu vou pular aqui muita coisa e eu dou por escrito para vocês. Nesse momento Deus falou comigo: volta. E eu voltei para o céu, eu subi, eu vi muita gente ficando, eu vi quem ficou, eu chorei muito. A minha esposa aqui é testemunha desses fatos, é muito real. Eu voltei para o céu, e lá no céu Deus novamente mostra para mim as mesmas coisas da primeira vez. Aí ele falou comigo: meu filho, agora você volta e diz para a minha igreja se preparar, que eu vou buscá-la com a segurança do céu. Ninguém precisa ter medo. E ele falou essa frase agora, ele disse: eu amo a minha igreja demais. Quando ele falou demais, um poder muito grande pegou na minha cabeça, os pés, eu deitado na cama. Quer dizer que eu não estava doente, eu não estava de remédio, que eu não tomo, eu estava em sã consciência. É o sono de Adão que Deus me dá. Qual sono de Adão? Porque quando Deus deu o sono de Adão, tirou a costela dele. Então Deus me dá um sono, eu deito na cama. No dia que Deus quer falar comigo, eu deito, e aí é 5 minutos eu sou tomado com sono, minha esposa nem dormiu, e eu começo a ver as coisas, e aí eu choro, e aí eu conto para ela o que eu estou vendo, eu estou em sã consciência. Depois eu vou para o computador e escrevo, porque ele falou para mim: toda vez que eu te falar, você escreve, para não esquecer. E eu escrevo tudo, para servir de testemunho para aqueles que zombam de mim, criticam de mim. Quando eu for embora daqui, eles vão lá no meu computador, e vai mexer no meu computador, e vai descobrir lá que eu estava certo, e o arrebatamento vai acontecer. Então Jesus mandou, Deus mandou, o Pai do céu. Quem está preparando a igreja é o Pai. Quem está preparando a noiva é o Pai. Quem está santificando a noiva é o Pai. É o Pai do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está no céu, aguardando somente a ordem do Pai para descer. E eu vim dizer para vocês isto: Deus ama você demais. Deus te ama demais. Ele não quer você no pecado. Ele quer que você saia desse pecado e prepara, porque já está descendo para o arrebatamento dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Pai. Meus amados, eu tenho muito que falar, mas de outra vez nós falamos mais. Eu preguei semana domingo passado em Anápolis, numa igreja como esta, não bonita como essa, mas tem um povo lá. Quando eu terminei lá, sou outra mensagem. Quando eu terminei, eu fiquei olhando para a igreja, o Espírito Santo falou comigo assim: fala para eles que eu amo eles. E eu fiquei esperando ele terminar de falar. Ele falou dentro de mim: fala para eles que eu amo eles. Não, fala para eles que eu tenho um grande amor por eles, e eles
Só perde o arrebatamento se quiser. Deus me filmando. Irmãos, eu terminei a mensagem. Essa mensagem não é para dar glória a Deus, essa mensagem é para você arrepender. E o Espírito Santo mandou eu te dizer: Ele ama vocês demais. Você perde o arrebatamento se você quiser. A culpa é toda sua. E eu falei. Mas tinha gente que queria desmaiar. Quando terminou, foi lá, aquele tanto de gente lá em cima de mim, lá para conversar. Pastor, me explica isso, e eu não quero ficar. Mas o Espírito Santo falou que a culpa toda é sua. Ele não tem culpa de nada. Ficou porque você quis. Eu estou repetindo aquela palavra aqui. Glória a Deus. E eu tenho autorização do Espírito Santo para fazer isso. Glória a Jesus. Aleluia. Glória seja. E eu quero pedir agora, eu vou fazer uma oração aqui agora, porque eu vou pedir que o Senhor Jesus envie o sangue dele para curar pessoas aqui. Amém. Eu vou terminar assim. Mas antes, porém, eu quero fazer, eu sozinho, não precisa fazer não. Eu vou fazer uma oração. Vai ficar aí. Precioso Espírito Santo, eu já peguei uma hora. E eu estava muito temeroso de falar a palavra. Muito temeroso, meu corpo estava tremendo. Mas o Senhor me deu essa graça. Eu consegui. Hoje de madrugada eu estava vestido de pano e saco, pedindo ao Senhor que Ele me ajude, porque o pano de saco é o símbolo do arrependimento diante da Trindade divina. Precioso Jesus, nesse momento eu peço ao Senhor, com toda a humildade do meu coração, que o Senhor venha, Senhor. Antes, porém, deixe-me dizer que eu não posso pedir sem antes arrepender. Eu quero fazer um arrependimento por essa igreja. Essa igreja que foi comprada pelo teu sangue, essa igreja que foi batizada na água, essa igreja que recebeu o Espírito Santo. Eu quero fazer um arrependimento por ela, Senhor. Igualzinho o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque não precisa fazer reunião, não preciso fazer convenção, não preciso fazer ministério para saber a vontade do Senhor. Eu já sei. Então, meu Jesus, esse povo aqui, Senhor, eu arrependo por eles, peço ao Senhor que ajude eles. Olhe para mim. Nesse momento eu peço ao Espírito Santo, eu já estou pedindo ele, eu peço ao Espírito Santo que ministre, porque só Ele pode mexer no sangue de Jesus, só Ele. Pregador, nenhum tem poder para isso. Ministrar o sangue de Jesus, só Ele. E o sangue de Jesus está espalhado na terra. Ontem e hoje, mais de uns 30 cegos, mudo e surdo foram curados. O sangue de Jesus. Então eu peço que o Espírito Santo derrame o sangue de Jesus sobre você, para curar você. Curar. Aqui não tem brincadeira. Não é que você vai lá no médico e aí o médico te cura você, você chega e fala que foi Deus. Foi não. Mentira, foi nada. Foi um medicamento trabalhoso que cura. Seja real. Curar é como Jesus curou lá no meu estudo, 16 pessoas, 3 de câncer gravíssimo, curadas perfeitamente, 4 de Covid, 2 para morrer, nem sequela até, 16. Então que o sangue de Jesus, que o Espírito Santo manifeste o sangue dele, o sangue de Jesus sobre você agora, calmamente, isso é obra dele. O sangue de Jesus desce aqui, sangue santo, sangue precioso, sangue poderoso. Pastor Luiz, recebe o sangue de Jesus aí. O sangue de Jesus. O Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é soberano, ele sabe também onde eu ponho o sangue dele. Glória a Jesus. Quando eu falo o sangue dele, o sangue de Jesus.
Eles trabalham juntos. A Trindade trabalha junto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olhe para mim, por favor. O Espírito Santo falou algo muito poderoso. Ele falou assim, o Espírito Santo falou assim, fala assim. Olha o que ele falou. Você que é novo crente, não escandaliza não. Bate a boca no chão e lembre-se que Deus está falando, está vivo. Ele falou assim, fala para minha noiva, eu já estou ouvindo. Aleluia. Alguma vez eu falei noiva. Glória a Deus. Agora o Espírito Santo falou, fala para minha noiva que eu estou ouvindo. Glória a Deus. Aleluia. Fala para Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te amo. eu te amo. Não esqueça de mim. Não esqueça de mim. Mantenha meu nome no livro da vida. Mantém meu livro no mundo. De novo, vamos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te amo. eu te amo. Não esqueça de mim. Não esqueça de Quando mim. vier. Quando vier. Se eu estiver na sepultura, Se eu estiver na sepultura. para nem todos falar, pode falar. Se eu estiver na Se eu sepultura, estiver na sepultura. me tire de lá. Me tire de lá. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Deus. Você canta, lava. Vê, Deixa o Espírito Santo aí fazer o movimento. oh, ele canta, lava. Irmão, dá toda oportunidade agora. Santo, santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é digno